Graças e paz, irmãos. Bom dia. Deus é bom. Quero conversar com vocês sobre o assunto top 5 dos textos mais conhecidos, que é a parábola do filho pródigo. Abre lá em Lucas capítulo 15. Quantas pregações você já ouviu sobre esse texto, né? Eu já perdi a conta quantas vezes já ensinei sobre isso. Mas como a palavra do Senhor tem esse poder de não ser um jornal, o jornal de hoje você não consegue ler de novo, né? Mas a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso é maravilhoso, né? Estudar as Escrituras, você lê um texto hoje, ele fala com você profundamente, amanhã você lê o mesmo texto e ele continua falando. Isso é graça de Deus. Então, em Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesus vai contar uma parábola, e essa parábola ele vai falar de 2 filhos e um pai. A história você vai entender. Diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Atenção que a herança foi repartida entre os 2. Quando o filho mais novo pediu, o pai decidiu fazer a partilha logo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Fazei-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e põe-lhe o anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo quando veio e chegou perto da casa, ouvindo música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E lhe disse: Veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi os teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Mataste-lhes um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos com este teu irmão. Este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Pronto, o texto é longo, né? Mas traz uma verdade maravilhosa. Não vou me deter sobre os detalhes da queda,
Já falei que essa queda, primeiro teve uma queda moral, depois teve uma queda financeira, porque, irmãos, caiu da moral, vai ter danos financeiros. Tendo danos financeiros, queda espiritual logo a seguir fica notória, mas é a primeira queda, mas ela é a que sente por último. Quando esse homem está desejando os porcos, ele é o fim da linha para um judeu. Você tem que entender que Jesus, quando ele cita que ele tentou comer comida de porcos, estava querendo deixar o nível da conversa mais tenso para um judeu ouvir. Olha, ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso lhe davam. Queda espiritual. A escória, o fundo do poço está aqui. Às vezes, só nesse lugar que algumas pessoas recobram a sua consciência de que estava tudo bem na casa do Pai, né? Só quando a boca enche de saliva, desejando comer o que os porcos comem, né? Só quando fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha onde eu vim parar. Então, algumas quedas são boas. Ele teve 3 quedas ruins, mas a 4ª queda foi a única boa. Ele caiu em si. Quanto tempo demora morando no pecado para a gente cair em si e falar, meu Deus, os trabalhadores da casa do meu pai vivem abundância, vivem uma realidade sobrenatural, vivem paz, tem família. Meu pai sempre tratou bem os trabalhadores. E eu estou aqui nesse estado, nessa terra, longe de casa, vivendo essa realidade. Então esse filho tem esse choque de realidade. E o texto começa falando que tinha 2 filhos. O outro filho só é apresentado a natureza do seu caráter quando o filho regressa, né? Quando ele retorna. Então esse filho mais velho aparece. E estudando sobre isso ontem, eu cheguei à conclusão que esses 2 filhos representam caráter e carisma. O que é o caráter? Caráter é aquela raiz. O filho mais velho tinha raiz na casa do pai, fazia realmente. Ele falou assim, eu sempre estive aqui sem cometer nenhuma transgressão. Verdade, porque o pai não retruca. Ele não repreende por essa fala, ele repreende, porque às vezes a gente cria tanta raiz que as nossas raízes estão na religião e não no amor. Quando a sua raiz está no amor e não na religiosidade, você olha com compaixão para alguém que caiu ali. Você não dá um bicudo em quem está caído. Calma aí, que ganho nós temos em tentar descobrir por que aquela pessoa caiu e por que ela está nessa situação. É Deus que está julgando. Cara, nós não podemos julgar a consciência das pessoas. O Senhor só nos deu uma ordem. Recolhe esse dedo de apontamento e estenda a mão como um irmão. Celebra o irmão que estava morto e reviveu. Ah, mas ele gastou, mas ele fez, ele aconteceu. Se nem Deus está julgando, por que a gente tem esse comportamento? Às vezes, a nossa raiz, ela tem que estar no reino por causa disso. Porque se a nossa raiz está na religião, a gente quer matar quando as pessoas voltam. A gente quer arrancar a espada e cortar a orelha. A gente quer cortar a orelha porque errou, né? Tentou acertar o pescoço. Então, quem somos nós aqui? Onde estão as suas raízes? Então, o irmão mais velho, ele é aquela raiz. Está firme, mas ele está duro. Está sem vida, está sem compaixão. Porque na história aqui, o que moveu o pai quando o pai viu o filho quase morto chegando? Moveu-se de íntima compaixão. Você já sentiu íntima compaixão, mano? Sua voz embarca, você olha por misericórdia com alguém que você transfere você ali, você fica deitado no papel cartão no lugar dele, ou você fica debruçado dentro da lata de lixo, pegando aquilo, você se vê lá, então isso é compaixão. É sentir a misericórdia. Grego fala misericórdia, sentir a miséria do coração da pessoa. Cara, foi isso que o pai sentiu com aquele irmão mais velho. Então o irmão mais velho tinha raiz,
Só que a raiz dele não estava no reino, a raiz dele estava na religião. E o filho mais novo tinha asa, carisma. Quero ganhar o mundo, quero conquistar, quero voar. Então ele queria bater asa, né? Então, às vezes a gente vê essa verdade. Pessoas com caráter sem carisma, pessoas com carisma sem caráter. Está em desequilíbrio qualquer uma das duas pessoas. Nós precisamos encontrar aqui, dentro de nós, o equilíbrio entre os dois filhos, né? E aí, mais uma vez, eu vou falar sobre a dualidade, né? Com a dualidade, eu tenho enxergado dualidade no reino de Deus. Eu vejo aqui o irmão mais velho e o irmão mais novo. E aí você olha assim, a Carla deve ser o irmão mais velho. Aí olha para o Luiz, o irmão mais novo, tá, esses dois, Senhor, olha para mim que eu sou o irmão do meio, né? Estou aqui no meio, mas não. Essas duas naturezas, o do mais velho e do mais novo, mora dentro de você. Não é algo que está na outra pessoa, é algo que está dentro de você. Isso, quando eu comecei a entender isso, parei de ler a Bíblia pensando de como eu vou enxergar isso no outro. Né? Não, vou enxergar isso em mim. Porque a única pessoa que você verdadeiramente pode mudar é você mesmo. Eu sou casado com a Aparecida, não consigo mudar ela. A Aparecida não consegue me mudar. Influência, é verdade, né, Aparecida? Aparecida é verdade. É Deus. Beleza, não consigo mudar, mas eu consigo mudar a minha pessoa, eu consigo mudar a minha natureza, um comportamento, posso melhorar a maneira de falar. E, cara, carisma, 2 filhos, um tinha asas, mas não tinha raiz, outro tinha raiz, mas não tinha asa. E aí, qual é mais importante, pastor? Pastor, o caráter é importante. Não, mas se o caráter é um caráter religioso, vai se tornar um fariseu. Foi o que esse menino se tornou. Tinha caráter, tinha mandamento, mas tinha só letra, não tinha vida naquilo mais. Era só rito. Esqueceu que aquele era um irmão. Não conseguia olhar com misericórdia. Só pensava em executar juízo quando Jesus nos chamou para executar misericórdia. E a misericórdia prevalece sobre o juízo. Porque se Deus não fizesse a misericórdia prevalecer sobre o juízo, sabe o que aconteceria? Nós estaríamos mortos aqui agora. Nós somos fruto da misericórdia estendida de Deus através do seu Filho na cruz do Calvário. É a graça que se estendeu como um tapete, uma ponte que te devolveu para sua casa. Eu estou 20 anos no Evangelho, 20 anos que eu não faço coisa errada, mas antes dos 20 anos fez um monte. E aí ontem eu estava no discipulado, o Igor deu uma palavra, falou muito sentido, pois sobre os últimos serão os primeiros, né? E a gente está ali no momento, chegou agora, outro chegou há 5 anos, mas o caráter de Deus é dar para o mesmo, não importando o tempo. Então, não tem tempo de casa, que nem empresa, gente. Não tem tempo de casa, não. O que tem se você lutava há 20 anos, precisa continuar lutando hoje. Se você tinha um coração sensível há 20 anos e ensinável, você precisa ter um coração sensível e ensinável hoje. Essa é a nossa esperança e fé, esse é o nosso objetivo. E eu perguntei, né, seria, quando a gente faz essa pergunta, qual é a mais importante, pastor, o caráter ou o carisma, né? E talvez a gente força a barra aqui para o caráter, outros não, tem que ser o carisma, porque é a capacidade de entrar e sair e tal. Carisma, eu vou dar a definição dos dois. Carisma é a capacidade natural de encantar com as suas atitudes, maneira de estar e de ser, atrair e influenciar pessoas, caracterizada por um magnetismo pessoal, pessoa boa praça. Carisma é uma pessoa boa praça, que chega, o ambiente fica agradável imediatamente à sua chegada, né? Simpatia, né? Algumas pessoas acabam colocando santidade com cara feia. Não, irmãos, Jesus era manso e humilde, sua cara transmitia paz. Simpatia faz parte, tá?
Simpatia, cara feia não é cara de santidade, não. Cara feia é só alguém que não comeu. Ouviu, Márcio? Cara feia é só alguém que não comeu. Cara feia para mim é fome, né? Simpatia e forte presença é um dom que desperta admiração e liderança. Por exemplo, a pessoa carismática, ela é admirada, ela desperta liderança, ela tem aquela chegada em que as pessoas logo querem entender, querem aprender, querem desfrutar. Carismático. Pode ser uma graça divina, né? Na religião é uma graça divina, é um dom, né? Uma capacidade, né? Hoje a gente sabe que isso é presença do Espírito Santo, é azeite na botija, né? É aquilo que envolve. Gente, se a unção te cobre, o caráter te enche por dentro. Então olha só, você tem que estar cheio por dentro e bem untado por fora. Então carisma é a unção por fora, mas o caráter é a unção por dentro. Tudo isso no reino e não simplesmente na religião. Quando a gente começa a conectar muito na religiosidade, a gente começa a machucar as pessoas. E não tem como dar certo. Isso é carisma, né? Pode ser uma graça divina na religião ou um conjunto de habilidades sociais e comportamentos na vida. Isso é carisma. Caráter já é um conjunto de traços morais. Aí já fica mais na questão moral, né? Personalidade, índole e firmeza de atitude que define o modo de agir e reagir de um indivíduo ou um grupo. Refere-se à honestidade, coerência moral, tudo isso louvável, maravilhoso, mas nós precisamos aqui encontrar equilíbrio entre as duas coisas. Se eu perguntasse qual é mais importante, seria a mesma coisa que eu perguntar qual perna você acha mais importante para você correr. Bom, se alguém arrancar um 38, você preferia ter a perna esquerda ou a direita? Só pode ter uma. Dá no mesmo. Gente, não tendo uma ou a outra, nenhuma coisa que as duas funcionam para executar uma coisa. Então, para de pender para um lado e encontre o equilíbrio entre as duas coisas. Eu preciso ser uma pessoa cheia de caráter do reino, caráter do céu, pensamento do alto, mas também preciso ser uma pessoa carismática, cheia da unção, da graça, é aquela parte de fora. Quando a pessoa é muito carismática, não tem caráter nenhum, quando as pessoas se aproximam, elas levam um choque, porque elas falam, aquele pregador, aquela pessoa que eu via de longe, que brilhava, que curava, que libertava e tal, meu Deus, quando eu cheguei perto, dá calote, é desonesto, uma palavra que não é santa, a pessoa leva um choque. Por quê? Carismática, capacidade de falar em público e tal, mas quando chega perto o caráter não está lá. Ou outra pessoa que tem caráter e tal, mas depois não carrega aquela graça, aquela boa presença, aquela presença de Barnabé, irmão. Sabe, a gente está precisando de Barnabés. Nós estamos precisando de Barnabé. Eu quero orar por um batismo de Barnabé na igreja, porque é Barnabé que faz a igreja crescer em saúde, porque Barnabé pega a parte quebrada e ele cuida. Barnabé ele tinha um carisma que ao ponto dos discípulos falam assim, filho da consolação, você tem um apelido. Imagina você ser apelidado pelos discípulos como aquele que parece com o Espírito Santo. Aquela pessoa que chega como se o Espírito Santo tivesse chegado. O ambiente fica leve. Enfim. Tem pessoas que quando chega, a presença enche de paz aquele ambiente. Tem pessoas que quando chega, a presença enche de tensão, de atmosfera pesada, enche de confusão o ambiente. Tem pessoa que chega e fala assim, todo mundo encolhe. Tem pessoas que chegam, não está sozinho, está acompanhado e não é coisa boa. E outro chega, está acompanhado também, mas enche de bom ambiente. E esses são tempos de a gente entender qual filho eu sou nessa história. Beleza, compreendi.
É para desprezar o mais velho? Não, é para guardar todas as características boas que ele tinha. E guardar todas as características boas que fez o filho retornar. Mas, sobretudo, se faltar nos 2 filhos, olha para o pai, que está perfeito na sua ação. Porque nessa história aqui, deu muita ênfase no filho pródigo, mas a história é sobre um pai amoroso. O protagonismo aqui é sobre o pai, não sobre aqueles 2 filhos, porque os 2 filhos, empenado ou não. Então, vamos devolver o protagonismo. Jesus queria falar sobre o amor do pai, não era falar sobre secundariamente, né? Quem tropeça tem misericórdia, quem está armado em religioso, ele até sai de dentro da festa para tentar convencer o camarada de que está tudo errado que ele está fazendo. E ele até sai. Deus é paciente. Mas hoje eu quero falar, nós precisamos ter caráter e carisma, nós precisamos ter raízes e asa. Em algum momento você vai precisar usar a sua asa como nunca, mas em algum momento você também vai precisar mostrar que você tem raiz. As pessoas têm que encontrar você seguro no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Eu não estou falando de geografia, eu estou falando de reino, porque a geografia do reino, ele se move em outra plataforma. Não é sobre um lugar, é sobre ele, é sobre um lugar nele. Então, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, vamos querer sim ser carismático, mas ser cheio de caráter, cheio por dentro e mergulhado por fora. Quem ouviu a mensagem da Tânia Tereza, que eu disse, ela depois fala, quando a água enche você, enche por dentro. Mas quando a água enche por fora da outra vasilha, ela enche você por dentro e por fora. Existe um cheio que enche você por dentro e por fora. Você está cheio por dentro, está ungido por fora. E é o que Deus quer fazer com a gente. Quer fazer que a nossa presença faça com aquilo que aconteceu com Jesus quando Jesus chegou em Gadara. Os demônios falaram, epa, chegou aqui? Viesse me atormentar antes do tempo? Eu quero que você, quando chegar no ambiente, os demônios se curvem diante da presença do Cristo e a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Que seja notável a sua presença, não para se ensoberbecer, mas para representá-lo. Representar o Cristo ressuscitado, que salvou as nossas vidas, né, de nós mesmos, que nos deu todos os dias, né, uma nova porção. Eu quero orar sobre isso nessa manhã. Quero pedir que o Espírito Santo nos conceda, né? Ontem estava trabalhando e Deus me deu essa palavra, veio assim, eu parei e escrevi essas 2 coisas e eu tive consciência que era para dividir com você hoje. Então hoje você tem aí 2 coisas para você colocar em equilíbrio, né? O caráter, o carisma, a asa e a raiz. Senhor, em nome de Jesus, nós temos a consciência de que o Senhor é o melhor da igreja, que você é o assunto da igreja. E todos os bons exemplos que a gente precisa está em Ti, Jesus. Então sustenta-nos com um espírito renovado. E sim, Jesus, nós agradecemos pela misericórdia representada na vida do filho mais novo dessa história, que recebeu compaixão, ainda que errando. Obrigado pelo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas também oro, Senhor, pelo irmão mais velho, que às vezes, Senhor, tão enraizado nos ritos, nas obrigações, esqueceu, Pai, de guardar, Senhor, a misericórdia. Como diz o Senhor quando estava ensinando sobre o dízimo, olha, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quais eram aquelas, Senhor? Juízo, misericórdia e fé. Nos ensina, Senhor, a entender o juízo, a misericórdia e a fé. Sabendo que a misericórdia prevalece sobre o juízo, não nos deixe ficar tão duros na nossa religiosidade, mas que a gente possa carregar uma presença
uma presença como a de Estevão, que as pessoas via ele com um rosto como de anjo. Porque, Senhor, a presença, a graça, carisma, mas também caráter que existia na vida daquele jovem fazia toda a diferença. Eu oro por um dia dessa maneira, Pai. Em tudo que a gente empreender, se os teus filhos para a escola, trabalho ou qualquer ambiente que eles estiverem, Senhor, que eles possam ser um canal de Deus na vida de alguém. Eu oro, eu abençoo em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.